Olá, meus amigos, mais uma vez, Tom Black gravando mais uma entrevista com as mães atípicas, invisíveis de Alvorada. Lembrando que é muito importante, corre agora mesmo, se inscreva e compartilhe todo o meu conteúdo. Por quê? Meu conteúdo tem que chegar lá na NASA e nas galáxias. Fora a brincadeira, gente, a coisa é séria. É mais um relato de uma mãe, mais um relato de uma vítima, e não só mãe, como filho, filhas, enfim, uma família. Alvorada é uma cidade que há muito tempo vem tratando as pessoas como invisível. Há muito tempo vem destratando as pessoas, não dando a oportunidade de ser atendidas, de ser ouvidas e principalmente tratadas e respeitadas. Qual o nome da senhora? Eliane Silva da Silva. Dona Eliane, quantos anos a senhora tem? 55. 55 e moradora de Alvorada? 55 anos moradora de Alvorada. A senhora nasceu em Alvorada? Nasci em Alvorada. A senhora tem filho ou filha? Eu tenho meu filho que é especial e duas meninas. O filho da senhora que é especial tem quantos anos? 35. 35 anos. Sim. E é 35 anos morando em Alvorada de felicidade com ele? E é 35 anos que a senhora passa tendo uma assistência dentro da prefeitura? Foi uma luta, porque com um ano a gente descobriu que ele tinha problema, daí Sim. nós começamos a levar ele na PUC. A PUC disse pra mim que ele nunca ia caminhar. Daí a minha mãe nos aconselhou ir pro IPA. A gente chegou no IPA, o doutor disse que ele nunca ia caminhar, ele ia ser uma criança vegetativa. Porque na Alvorada nunca tinha nada. A gente Então Alvorada, nesse processo todo do nascimento do seu filho, e na medida que o seu filho foi crescendo e precisando ser assistido, ser tratado psicologicamente, precisava de fazer tratamentos com fisioterapia, a Alvorada não tinha. E aí sempre a gente levava pra PUC, porque na Alvorada a gente nunca conseguia, sempre demorava, e era um caso para ontem, eu não podia esperar. Tá, mas quando a senhora falou a Alvorada demorava, mas demorava quanto? Uma semana, 3 dias? 1 ano, 2 anos? Não, peraí. Um ano? É 1 ano, porque o médico marcado 1 ano. Aí não podia esperar, tinha sempre, como o médico pra mim, assim, teu filho não vai caminhar, eu fiquei desesperada, porque eu tava grávida, eu tava com os 2 com pneumonia, então foi uma causa meio corrida que eu tive que fazer tudo correndo. Olha só, gente, vocês veem só, não, isso aqui não é filme, não é piada. Quando eu falo que a Alvorada, ela tem que ser realmente estudada pela NASA, como que uma mãe, no seu desespero, no seu ato de luta, no seu ato de tentar buscar o melhor para o seu filho, ela vai até o local especializado para buscar ajuda e diz assim, primeiramente você, né, que disse que o filho dela não iria andar, que não ia melhorar, você não tem vergonha não? Você é pai, você é mãe, como que um profissional vai chegar e vai falar isso para uma mãe? Você não tem sensibilidade, não tem coração? Para que você estudou? Para que você fez a tua faculdade? Como que você chega para uma senhora sensibilizada, com uma falta de amor, falta de afeto, falta de humanidade, ao invés de tentar, de uma forma, resumir, tratar, respeitar essa mãe, acolher, e aí ela teve que, de uma luta, ir buscar tratamento numa outra cidade. E depois disso, e nisso ele tinha quantos anos nesse período? 3 anos. 3 anos. E nesses 3 anos, a senhora encontrou algum tratamento dentro de Alvorada ou ele conseguiu ainda assim ser tratado dentro de Alvorada com alguma especialidade? A senhora poderia explicar? Só pediatra, não tinha outro médico lá, porque... Bom, peraí, ele tem 36 anos. Desde que ele nasceu, ele só conseguiu ter acesso a pediatra? Nunca. Daí eu consegui pelo UPA, pelo APUC e pelo IPA. Aí era uma luta, porque daí a gente não podia pegar ônibus, porque ele sempre foi uma criança bem... Ele pesa 100 quilos, né? Sim. Hoje. E a gente sempre correndo por ele para o hospital e para o médico para ver. A senhora está me dizendo, então, que... Gente, isso é um absurdo. E a senhora como mãe, vendo tudo isso, como é que a senhora se sente? Eu me sentia perdida. Fora isso, além da sua separação, que já foi um ponto... psicologicamente, a senhora já se sentiu abalada, e sabendo que a senhora teria que lutar sozinha com seu filho. Mas assim, dentro da estrutura da prefeitura, a senhora teve algum apoio psicológico? Foi alguma assistente social? Nunca tive apoio de ninguém. Se não era eu e a minha mãe, a gente sempre foi nós duas juntas. Direitos humanos?
esteve presente? Nunca ninguém foi lá em casa, nunca. Ninguém foi dizer assim, eu te dou 1 quilo de arroz para te me ajudar. Não, nunca tive nenhuma ajuda de ninguém. E mesmo quando a senhora recorria aos hospitais, aos atendimentos públicos, e não teve nenhum momento de um profissional chamar a senhora para conversar, para levantar como a senhora vivia para tentar ajudar de alguma forma, e não teve? Não teve, senão era eu e a minha mãe. Uma irmã minha que me ajudava, porque o resto, todo mundo virou as costas, porque pra mim foi um sufoco, porque eu não esperava tantas coisas. Tá, mas nesse processo que a senhora está com seu filho, o seu filho hoje, ele faz uso de medicações também? Usa medicação que é 250 cada caixa, e tem vezes que o governo não me dá porque eu tenho que comprar. Tá, mas o governo não dá porque falta? O Estado não me dá porque falta, não vem no Estado, daí o Estado não me dá, mas ele... Quando a senhora fala do Estado, esse remédio ele vem até a prefeitura, ele vem até o município? A farmácia. Sim, e aí não tem esse remédio. A senhora poderia dizer qual é a medicação que ele toma que tem ausência? É Olozapina. Mas outro remédio também que ele toma e não tem? Não, às vezes todos têm, mas só esse que é muito caro que o não Estado... tem. E como a senhora vê tudo isso com seu filho, com a falta de respeito, não só com a senhora, com o seu filho? Antes de a gente chegar naquelas perguntas que eu tenho certeza que a senhora vai ser muito enfática e decisiva nas respostas. Mas como que a senhora se sente sabendo, olhando para o seu filho, sabendo que falta remédio, não tem uma condições para poder até criar o seu filho de uma forma digna e justa, como a senhora gostaria? Como a senhora se sente com tudo isso? Às vezes eu me sinto perdida, às vezes eu tenho vontade de sair correndo, mas eu não posso, porque daí mora só o meu filho. Se eu sair correndo, quem é que vai criar ele? Já não tem pai. Misericórdia. Já a mãe sou eu, e eu tô cheia... A senhora é mãe e pai? Eu sou mãe e pai, eu tive que tirar outro ovário por causa de um câncer. A senhora teve câncer também? Aham, no outro ovário. E com tudo isso, a senhora fazia o tratamento e cuidando do seu filho? Sempre fui mãe e pai, sempre fui. Não é fácil. Fiquei... O meu filho agora faz 3 anos, meu filho tentou me matar 2 vezes com uma faca. Esse filho? Dormia na minha filha, dormia na minha irmã, porque eu não podia entrar dentro de casa porque ele não deixava. Mas a senhora chegou a buscar o CRAS, a senhora teve... Aí eu fui no CRAS, daí eu estava tratando bem no CRAS. Quando começou a dar as crises nele, eles largaram, tive alta nele. Não, peraí. Não. Aí não, aí gente, pelo amor... Não, peraí. Aí vocês não me ajudam, gente. Quer dizer, a senhora foi buscar o tratamento no CRAS para cuidar do seu filho... Aí só me deram uma internação provisória, que era para internar ele. Aí eu internei ele, fiquei internada 20 dias. Aí foi que acertaram com esse remédio. E fora isso, ele foi dispensado? Foi dispensado o CRAS. Aí ele agora trata... Aí eu fui tratada, neurologista na Santa Casa. Chegou lá e não pega ônibus, e era só muito caro, eu não ia ter condições de comprar remédio, de levar para a Santa Casa. Aí eu tive que largar a Santa Casa de mão. Não é fácil a sua luta, mãe. Não é fácil. Não é mole. Não é fácil. Mas vamos aqui, ó. Quais as principais dificuldades que a senhora enfrenta para conseguir atendimento médico especializado para o seu filho aqui em Alvorada? O psiquiatra deu alta. Então a senhora... Eu acho que ele ainda tinha que passar pelo psiquiatra, porque tem vezes que ele não dorme de noite e eu falo lá no psiquiatra, o psiquiatra sai, já teve alta daqui. A senhora se sente desprezada e basicamente a senhora não se sente respeitada porque não tem um atendimento específico para ele. Não tem. E na Aurora, ele tá na Aurora, mas ele tá uma vez por semana porque não fica dentro da sala de aula. Misericórdia. E como é o acesso ao medicamento, a senhora explicou, né, para o tratamento de... fisioterapia, psicológico, psiquiatros na rede pública da cidade. Tem ou não tem? A senhora falou que alguns têm e outros faltam, né? Porque ele caminha, ele fala bem pouco, mas ele nunca passou, ele passava pela fono porque eu pagava a fono para ele, mas nunca passei pela fono de... Mas ele nunca, Alvorada nunca teve fono? Uma vez tinha fono quando ele era pequeno, agora nunca mais tive fono. Mas a senhora chegou a buscar um atendimento e não tem vaga? Ou a senhora ainda não chegou a buscar o tratamento dele? Porque eu não achei onde tem fono para ele. Então, ele fala bem, às vezes a gente não entende nada que ele fala. Entendi. Claro que seu filho, ele hoje não estuda, ele não tem uma... Uma vez por semana que ele não fica na sala de aula. E
A senhora acha que os monitores, precisaria de monitor com ele? A senhora acha que falta um tratamento adequado para lidar com essa situação com seu filho? A Aurora eu falo assim, mas ele devia ter mais aula. Não, mas como ele não fica na sala de aula, a gente não pode estar correndo atrás dele. Pois então, eles falam isso? Falo, a Aurora não pode ter mais aula porque ele não fica aqui na sala de aula. Então a senhora se sente que os funcionários escolares não estão preparados para lidar com as crianças? E também no caso do seu filho, não estão preparados? A senhora sente assim que falta um preparo da forma de falar, do tratamento, da forma de se disponibilizar e tentar ajudar? A senhora sente isso? Quando eu falo para eles, eles têm que ter mais aula, não, mas ele não fica na sala de aula, para que ele vem para a escola? Isso é o que eles dizem? Aham. Rapaz, olha, sinceridade, gente. Eu falo assim, as pessoas não acreditam. Quando eu converso com muitas pessoas, vocês acham que Tom, deve ser alguma invenção sua do que... Porque você fala isso. Eu tenho um amigo meu, o Valmir, que é do Rio, meu melhor amigo de infância. E eu mando os vídeos pra ele e ele diz: ô Tom, como você descobre essas histórias? Por que essa cidade é assim? Por que Alvorada acontece tudo isso? E o prefeito não faz nada? Eu vou mandar, Valmir, o seu áudio ao vivo para todo mundo. O que você me pergunta? O que você me questiona quando você assiste tudo isso que acontece? E fora meus amigos que moram fora, porque eles me perguntam. Eu vou mandar os áudios das perguntas que as pessoas fora de Alvorada perguntam. Por que Alvorada é assim? Existe atividade extracurricular, por exemplo, que esporte, música, lazer, adaptada para o seu filho, que o seu filho faça, que o seu filho já fez em algum momento, nesse período dos 36 anos de vida dele, ele já fez? A senhora já teve esse acesso ou em Alvorada realmente não tem? Ele nunca fez nada disso. As músicas, a gente quando tem festa, ele dança bastante. Mas a gente bota ele em qualquer lugar, ele fica sentado. Então, acesso à música, a essas atividades somente familiar, quando está no círculo familiar. Tratamento de especialidade, não? Não, nunca fez. E como a falta da precariedade desses serviços, ou seja, vai impactar emocionalmente? Como a senhora se sente a ausência de tudo isso que nós conversamos, a ausência da área da educação, dos psicólogos, do tratamento, da especialidade, na questão fonodióloga também, que é muito importante para o desenvolvimento da comunicação? A senhora percebendo e sendo mãe e não tendo todo esse serviço, como a senhora se sente morando em Alvorada, sabendo que mudou a gestão, sabendo que, inclusive, como a senhora se sente? Me sinto perdida, porque daí ele fica só em casa, Eu levanto de manhã, tiro a TV do quarto e boto pra cozinha, pra ele não ficar só deitado. Aí a vida dele é essa, no quarto, pra cozinha. Quarto e cozinha e não muda a rotina dele. Mas, para encerrar, a senhora gostaria de deixar uma mensagem pro prefeito, pra primeira-dama, pros secretários, para as pessoas que, por algum momento, inviabilizaram o tratamento do seu filho? Eu queria mais atendimento com psiquiatra, com neurologista, porque não tem neurologista. Ele não tem psiquiatra e não tem nada, prefeito. O senhor deveria botar mais coisa em Alvorada pra gente poder ter uma sugestão em Alvorada. Em Alvorada, pelo menos, a gente vê. Porque o meu filho é uma pessoa que não pega ônibus, eu tenho que estar gastando pra levar na escola de Uber. Busca da escola é de Uber. Eu não tenho nenhuma condição nem de levar nem pro lugar, porque eu não tenho condições de estar pagando. Eu chego a remédio por mês, às vezes eu tenho que gastar 500 pila só de remédio por ele. Eu não tenho sugestão de ter um familiar me dar um remédio. Eu não, senão eu comprar, eu não tenho remédio, prefeito. Bom, gente, é o seguinte, hoje vocês acabaram de assistir mais um desabafo de uma mãe que, infelizmente, sofre. E é impressionante, gente, porque assim, a oportunidade que eu tô tendo de conhecer essas mulheres, todas essas mães, o olhar delas. E o que me deixa, às vezes, triste, revoltado. Se eu pudesse fazer uma mágica para que essas mulheres e todas essas crianças pudessem serem respeitadas e atendidas por tudo isso que vem acontecendo, essa tamanha lacuna da invisibilidade social, da invisibilidade cultural, da invisibilidade da saúde. E quando o município não faz a sua obrigação de cuidar dos seus filhos, é o mesmo de não cuidar das mães. Porque quando as mães têm os seus filhos que não são cuidados, não são respeitados, não são olhados, não têm os seus direitos garantidos, vocês acham que a mãe vai ficar feliz? Vocês acham que elas vão ter a vontade de sorrir? A vontade de dizer, eu tô feliz e tô contente?
Porque elas têm uma luta e lutam 24 horas por dia. E enquanto vocês estão com seus filhos saudáveis, graças a Deus por isso, graças a Deus que vocês tenham filhos saudáveis. Se coloquem no lugar delas. O que passam, a hora que dormem, a hora que elas vão tomar banho, a hora que elas têm o direito de assistir uma televisão, assistir uma novela, a hora que elas têm o direito de pelo menos ir num salão. E quando vai? Eu conheço várias que nunca nem pisaram no salão, não fazem nem a unha. Porque 24 horas a função delas é cuidar dos seus filhos, a função delas é em prol dos seus filhos, a função delas é proteger os seus filhos. E o município não faz isso. O município se isola, fecha os olhos e não ouve essas mulheres, não ouve essas crianças. E aí depois vem dizer, no dia da conscientização do autismo, que está tudo maravilha, está tudo lindo, maravilhoso, no mundo fantástico de Bob, da alvorada, da invisibilidade, onde tudo se promete, nada acontece. Vou ficar por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Desculpa, vocês sabem que às vezes o sangue sobe, porque realmente o dia a dia e como essas mães sofrem, olhar no olhar dessas mães. E a senhora quer mostrar alguma coisa? Isso aqui é o quê? É o laudo médico. O laudo médico. Ó, isso aqui, gente, antes de terminar o vídeo, é o laudo médico do filho dela. Porque depois vocês ainda têm a capacidade de dizer que é mentira. Se vocês tiverem vergonha na cara, vocês têm que ter vergonha na cara. Porque eu peguei um cidadão dizendo que as mães estão chorando de barriga cheia. Você não tem vergonha na cara? Você que falou isso, você não tem vergonha na cara. Que Deus te... Olha, você vai ser pai, você vai ser neto, você vai ser avô. E um tempo, lá na frente, num dia que você tiver um documento desse, você vai lembrar do que você falou, no comentário que você disse. Você não tenha vergonha na cara em falar uma barbaridade dessa. Fique no lugar delas para você ver a luta, para você saber o que é chorar de barriga cheia. Um forte abraço, fique com Deus e eu volto contando uma outra história de um outro tema. Só que a causa delas eu não vou abandonar. O que eu puder fazer e o que eu tiver que fazer para que elas não sejam tratadas como invisíveis, eu vou fazer.